Como começou o seu chamado? Vamos lá, eu tenho uma historinha. Eu nasci Marcos Henrique e virei Marcos Cordeiro. E vou explicar. Meu nome antes de me casar é Marcos Henrique Cordeiro dos Santos. Confesso que Cordeiro dos Santos sempre foi ignorado. Eu sempre gostei de Marcos Henrique. E a razão era óbvia. Eu queria ser famoso e Henrique significa filho de príncipe. Aí eu me arrogava disso, eu gostava demais. E eu vou chegar aí. E aí eu fui participar de um congresso, cara, em São Paulo, um encontro de pastores. E eu tive uma grande decepção. Quando eu cheguei na hora do credenciamento, que eu peguei meu crachá, eu guardo esse crachá até hoje, isso tem 20 e poucos anos, é um crachá enorme, e estava escrito Marcos Cordeiro. Danilo, acredite, eu tive vontade de desistir do congresso porque meu nome estava errado e a moça, a recepcionista, disse que não podia fazer outro. Eu passei aquele primeiro dia, à noite, fui dormir contrariado, com vergonha do crachá quando eu colocava, porque eu me chamava Marcos Henrique, porque eu me considerava filho de príncipe, eu vivia lutando para ser alguém importante. Essa era a verdade. E no meu crachá estava Marcos Cordeiro. Já no terceiro dia de evento, era um evento de 5 dias em Águas de Lindóia, um pregador, Ariovaldo Ramos, tem um pastor progressista que eu sigo, gosto muito dele, ele começou a falar sobre esse momento dos popstars, dos pastores, que agora são os pastores coaches, né? Esses pastores que andam de Rolex e Rolex caras, roupas e bolsas. Ele começou a falar dessa galera e aquilo eu fui absorvendo aquilo de uma forma diferente. De pastores que querem ser importantes, de pastores que têm mania de rei, de pastores que querem dessa arrogância. Danilo, não me pergunte como. Quando eu olho para baixo, o crachá, não me pergunte como ele rodou, não. O crachá subiu e ficou assim, ó. E quando eu olhei Marcos Cordeiro. E enquanto ele falava, eu percebia que aquilo era para mim. Disse assim, peraí, você é Cordeiro. Cordeiro é manso, Cordeiro precisa de pastor. Sim. Porque as pessoas não entendem porque que a Bíblia trata a pessoa como ovelha. Por algumas razões, obviamente. Porque a ovelha era o animal que mais tinha naquela época e porque a ovelha é um dos poucos animais que não sabe se limpar sozinho. Por exemplo, se um carrapicho entrar na lã de uma ovelha, ela vai morrer com aquele carrapicho. Porque ela não sabe tirar. E dá muito trabalho. Então ela precisa de um pastor. E até as condições dela da pelagem também, né? Então ela precisa de um pastor. Precisa de um pastor para cuidar daquilo. Então, essa figura de linguagem, ela não é depreciativa. É porque ela está invocando cuidado. E aí eu percebi, naquele momento, que Deus estava falando algo interessante ao meu coração, de que eu havia sido chamado, vocacionado, para ser Marcos Cordeiro e não Marcos Henrique. Cara, e foi uma mudança, não foi só uma mudança de nome, não, foi uma mudança de comportamento. E aí eu voltei para a minha vocação, aí, por que é que eu estou aqui? Porque quando eu recebi o chamado, e isso é algo que se dá de maneiras diferentes a depender do meio que você está, mas basicamente você sente que as pessoas confirmam que você é, e você começa a se comportar dessa maneira. Então todo mundo começa a perceber. Alguns dizem assim, você sempre teve jeito de padre. Tem esse negócio. Você pareceu padre, você parece... É isso mesmo. Só que quando eu recebi a vocação, eu tive a proposta de 2 pessoas para me pagando um curso de direito. Não, cara, você é bom de argumento, você tem que fazer direito. Minha irmã, em São Paulo, que eu morei um tempo com minha irmã, e uma grande amiga aqui da cidade, da igreja, ela disse, não, eu vou lhe pagar um curso de direito para você. Ela era advogada, você vai fazer direito. Eu falei, não, eu optei pela vocação. Só que na caminhada, eu comecei a me sentir bom, melhor que os outros. Eu me formei com média 9,2. Se formou em quê? Eu sou bacharel em teologia. Para ser pastor batista da minha tradição, é preciso você fazer uma faculdade e depois você ser examinado por outros pastores, você passa por um concílio, tem todo um processo muito complicado. Aí voltando para o congresso, então
me chamou Marcos Cordeiro e aquilo entrou dentro de mim e eu aceitei que meu nome estava sendo mudado ali naquele momento. E aí estou voltando, estou no aeroporto e eu vou atrasado e eu estou ouvindo aquela voz do aeroporto, eu estou lá no saguão esperando e estou ouvindo aquele nome, Marcos Santos, por favor, se dirigir ao balcão. Não sou eu, né? Quem é esse Marcos Santos, meu Deus do céu? Quem é esse E nada, cara, a moça deve ter chamado uns 30 minutos. Aí eu me lembrei que meu nome é Marcos Henrique Cordeiro dos Santos. E geralmente em aeroporto é o primeiro e último nome, né? Sim. Mas eu nunca me identifiquei. Isso na mesma viagem. E aí quando eu disse, você tá chamando Marcos Santos aí? Eu, por acaso, me chamo Marcos Henrique Cordeiro dos Santos. Aí ele, deixa eu ver se eu dou... É o senhor mesmo, quem quer comunicar, que eu vou estar atrasado e que vai ter que esperar um voo tal hora. Aí eu parei. Eu cheguei em São Paulo me chamando Marcos Henrique e agora eu me tornei Marcos Cordeiro dos Santos. Que é uma maneira de você chamar os membros, as pessoas da fé. São os santos. Sim. Não porque são melhores do que ninguém. E aí foi uma experiência impactante.